Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, que será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Amém. A gente precisa falar de liberdade. Já que a gente fala de libertação, o que a libertação produz é liberdade. Mas a liberdade que nós precisamos, que é a liberdade que Cristo nos oferece, ela também tem um preço e ela também tem frutos que precisam ser evidentes na nossa vida. Tiago, ele fala sobre várias coisas, sobre a nossa fé ser uma fé prática, não apenas uma fé da boca para fora. Talvez você tenha aqui, durante muitos cultos que acontecem aqui na casa, levantado a mão e falado assim: eu creio em Jesus. Amém por isso. Quem aqui crê em Jesus? Amém. Amém. Isso é um bom começo. Mas o dia seguinte que você crê em Jesus, você tem uma caminhada para aprender a viver como alguém que precisa ser alguém que nasceu em Jesus. E Tiago, nesse capítulo, ele está falando, como toda a carta de Tiago, a respeito de que é ter uma fé frutífera. Uma fé não apenas da boca para fora, mas uma fé que produz obras de salvação. Uma das causas de muitos problemas, por exemplo, que ele cita nesse capítulo, é a falha da comunicação. É como a gente se comunica e como a gente se relaciona com outros irmãos que também creem em Jesus, que é o Deus que nós cremos. Porque se a gente for olhar apenas para falar assim, eu creio em Jesus, João também vai falar na carta dele o seguinte: eu não posso dizer assim, eu amo a Deus, a quem eu não vejo, mas eu não amo o meu irmão que senta do meu lado, porque aí então o meu amor é mentiroso. Eu preciso amar a Deus que eu não vejo, mas também o meu irmão a quem eu vejo. E aí, amar a esse irmão que está sentado do meu lado. Talvez você hoje tenha escolhido sentar do lado de quem você gosta. Mas talvez você tenha gostado que alguém que você não gosta muito esteja sentado longe de você hoje. Mas talvez se você falasse assim, eu não queria sentar do lado de fulano ou de Beltrano, porque afinal de contas não é a minha preferência, não é alguém que eu goste de estar do lado. E ele vai começar dizendo aqui: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então a gente tem algumas coisas que a gente precisa fazer como exercício. Primeira coisa, pronto para ouvir. Você sabe que muitas vezes os atritos que a gente arruma na vida, as confusões que a gente arruma na vida, é que a gente ou não ouve, ou ouve errado, ou ouve das fontes erradas. Quando a gente não ouve, e às vezes a gente escuta, mas não ouve. Você sabia disso? Que a gente escuta, mas não ouve? Às vezes a pessoa está falando com a gente, as pessoas estão falando do nosso lado, mas é como se elas não estivessem falando. A gente tem um ouvido seletivo. A gente ouve o que a gente gosta, o que a gente quer, mas às vezes aquele conselho que vem pra gente, que é o conselho pra gente
ser construído, ser edificado, a gente não ouve. A gente empresta o ouvido e passa por um e sai pelo outro, e faz um caminho que não é o de fixar a mente. Então todo homem tem que estar pronto a ouvir. Se você quer crescer, se você realmente diz que crê em Jesus, Jesus disse que aquele que crê nele ouve as suas palavras. Que aquele que crê em Jesus não apenas é um ouvinte, mas esse ouvir, ele se traduz em produzir algo. Então, primeira coisa, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Você está aqui hoje. Você escolheu ouvir. Talvez você diga assim, talvez eu não tenha escolhido ouvir você. Sim, tudo bem, você pode não ter escolhido me ouvir. Mas a partir do momento que você veio para cá, você está pronto a ouvir as ministrações da palavra de Deus que acontecem nesse lugar. Você se comprometeu a ouvir as ministrações da palavra de Deus que são feitas nessa casa. Agora, você pode apenas escutar, emprestar o seu ouvido, mas não estar ouvindo. Você quer ser liberto? Não apenas empreste o seu ouvido para entrar e sair, mas ouça. Ouça de verdade. Fixe na sua mente. Meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Muitas vezes o falar precipitado causa uma série de situações na nossa vida. Falar aquilo que a gente não sabe. O maior orgulho de uma pessoa que não quer aprender e dizer, isso aí eu já sei. Mas será que sei? Talvez eu possa estar há 30 e tantos anos da minha vida, 37 anos da minha vida, sentado num banco de igreja, e eu olhar e falar assim, de novo essa palavra, mas às vezes pela ação do Espírito Santo de Deus, alguém ministrando a palavra de Deus vai falar coisas que eu vou falar assim, peraí, eu nunca tinha visto esse texto por esse lado, e mesmo que eu já tinha ouvido, Deus reacendeu isso nos meus ouvidos. E às vezes eu posso fechar o meu coração para uma palavra que vai ser ministrada dizendo, eu já sei. Eu quero dizer para você que a gente nunca sabe aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então abra os seus ouvidos, seja tardio em falar. Algumas coisas que a palavra de Deus nos diz, por exemplo, em Provérbios 20, versículos 8 a 12, não precisa abrir, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo aqui. Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Quem pode dizer, purifiquei o coração e estou limpo e sem pecado? 2 pesos e 2 medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Até crianças mostram quem são por sua conduta, se agem de modo puro e correto. Ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor. Então você quer ser sábio, você quer ser liberto, você quer ter a vida transformada, aprenda a ver as obras de Deus com outros olhos. Aprenda a ouvir a palavra de Deus com outros ouvidos. Aprenda a ouvir o seu irmão. Aprenda a ouvir conselhos. E muitas vezes a gente é precipitado no falar. Até mesmo os irmãos que estão aqui que ministram, igual o pastor Ló que está aqui, o pastor Nilson que está aqui, o Moreno que está comigo aqui também. Às vezes a gente precisa emprestar mais o nosso ouvido do que falar. Às vezes as pessoas têm mais necessidade de desabafar com a gente, mais necessidade de falar das suas necessidades, de colocar para fora aquilo que está trancando o seu coração, e às vezes a gente só escuta. Às vezes a gente só abraça. Às vezes a gente só chora junto. Às vezes a gente não tem nada para fazer a não ser ouvir, emprestar o ombro e orar junto. Isso é obra de Deus. Você se lembra de alguma situação em que você foi precipitado na sua vida? Né? Quem aqui já foi precipitado em alguma coisa na vida? Né? Todo mundo, né? Eu vou contar para vocês uma historinha aqui que eu botei para ilustrar a situação, né? Que uma jovem estava numa cidade muito violenta, ela entrou num ônibus. E aí nesse ônibus ela estava lá preocupada porque era um lugar violento, ia passar por um lugar violento, e ela preocupada com aquilo, e de repente quando ela olha, ela vê um elemento lá com um relógio no pulso, ela olha para o relógio e fala assim, esse relógio é meu.
Que audácia, esse batedor de carteira roubou o meu relógio. E eu nem percebi. Eu vou ficar aqui de olho na hora que ele se distrair. Eu vou vir por trás dele, vou ameaçar ele com uma sombrinha aqui. Ele vai pensar que é uma arma. E eu vou tirar o relógio dele. E assim ela fez. Ela pegou a viagem do ônibus acontecendo, ela de olho no pulso do rapaz, e falou assim, agora é a oportunidade. Ela veio por trás dele com a sombrinha, encostou na costela dele e falou assim, passa o relógio, agora. Aí ele foi, tirou o relógio, entregou para ela, ela foi, deu sinal para o motorista e partiu do ônibus. Aí, ela desceu do ônibus, ela pegou, chegou num lugar lá, pediu o telefone emprestado, deixou eu ligar para minha mãe. Mãe, eu estou desesperado, eu saltei do ônibus antes da viagem aqui e tal. O cara me assaltou dentro do ônibus, pegou o meu relógio, mas eu consegui enganar ele, eu peguei o relógio de volta, eu botei no meu pulso, eu estou aqui agora e eu preciso que me faz um pix aí para eu pegar um Uber para ir. Agora eu falei assim, que relógio? O meu relógio. Teu relógio está aqui em cima da mesa. Ela roubou o relógio do cara. Ela teve uma atitude precipitada, achando que o cara tinha roubado o relógio dela. E, na verdade, ela que cometeu o assalto. Ela roubou o relógio do cara. Uma atitude precipitada. Quantas atitudes precipitadas que a gente pode ter na vida? Mas aí vamos seguindo. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Quando a gente pega aqui esse texto, a gente olha assim, quantas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos? Nenhuma vingança é na mesma medida do sofrido. Né? Toda vingança, ela se torna destrutiva porque ela vai crescendo. Você veio e me deu um tapa, eu vou te dar um soco. Aí você me deu um soco e falou assim, isso não vai ficar assim, eu vou chamar outro colega e vamos quebrar a cara dele. Aí você vai lá e quebra a cara do cara. Aí daqui a pouco o cara fala assim, vamos juntar nossa turma e daqui a pouco está tendo uma guerra de gangue. Numa coisa que podia ter sido conversada. Uma coisa que podia ser... Né? Agora, se eu entrego as minhas questões diante de Deus, diante da justiça de Deus... Obrigado. Se eu coloco a minha vida em oração ao Senhor, quando Jesus ele falou sobre dar a outra face, não era sobre você simplesmente o cara vir te dar um tapa na cara e você falar assim, agora bate aqui, ó. É entregar para o Senhor. Obrigado. Ele é o verdadeiro juiz. Ele é o verdadeiro que tem a verdadeira justiça. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando você tomar para você a justiça de Deus sai de cena. Quando você tomar para você o juízo de Deus sai de cena. Agora, quando você coloca as suas causas e as suas questões diante de Deus, aí Deus entra na sua causa. Obrigado. A justiça do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, ou seja, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quem quer aqui no fim da vida ser salvo? Amém. Então qual é o procedimento que Tiago fala aqui que a gente deve fazer? Despojar. O que é despojar? Lançar fora. Tirar da sua vida. Tire toda a impureza. Tire todo acúmulo de maldade. A maldade, assim como o dom de Deus ele pode se acumular na nossa vida, assim como a graça de Deus ela pode se acumular na nossa vida, assim como as bondades de Deus podem se acumular na nossa vida, as nossas maldades podem se acumular na nossa vida. Deus seja louvado. Mas o conselho que ele dá aqui para nós é o seguinte: despoje de toda impureza, despoje de todo acúmulo de maldade, mas ao contrário, acumulai com mansidão a palavra. Acumulai o conhecimento da palavra. Aquilo que você está aprendendo aqui, dia após dia, culto após culto, estudo após estudo, cada ministração que você vai receber no período que você passar aqui, acumula isso na sua mente, no seu coração. Acumula as palavras de Deus na sua vida. Obrigado. Vai acumulando. E você vai ter espaço na sua vida para acumular tudo e muito mais.
Glória a Deus por isso. Talvez você não saia daqui um teólogo, mas se você sair daqui um cristão, um filho de Deus, isso já é o suficiente para você viver lá fora. Talvez você fale assim, mas eu queria aprender mais. Aprenda a viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que honre a Deus. Ele está dizendo aqui, portanto, despoje de toda impureza e acúmulo de maldade e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Verdade. Você tem que acolher a palavra que está sendo plantada no seu coração. Se essa palavra ela não for plantada no seu coração, ela não vai te fazer você viver lá fora. Se essa palavra não for plantada no seu coração, o dia que você sair daqui, ela vai fazer falta para você. Então faça isso hoje. Implante a palavra no seu coração. Implante a palavra no interior. Faça isso algo interno. Em nome de Jesus. Faça isso muito mais do que simplesmente num momento de calor, da emoção de um culto, você dá um glória a Deus, aleluia. Isso é importante. Mas o mais importante é acolher no interior. O mais importante é acolher aqui dentro. Aí ele continua dizendo aqui, pois ela é poderosa para salvar a vossa alma. É essa palavra que é acolhida. É essa palavra que guardada no interior do coração. É essa palavra que guardada dentro de nós. É essa palavra que vai ser poderosa para firmar os nossos passos até o fim. Porque dias maus virão. Hoje você está aqui guardado. Hoje você está aqui protegido. Mas amanhã, na hora que você botar o pé lá fora e voltar para sua casa, voltar para sua comunidade, voltar para o seu emprego, voltar para sua vidinha de antes, você vai precisar dessa palavra para confrontar o mundo. Você vai precisar dessa palavra para confrontar o que está lá fora. Mas é ela enraizada no seu coração que vai dizer para você, tem dois caminhos diante de mim. Um caminho de morte. Tem um caminho de porta larga. Tem um caminho fácil, mas que conduz à perdição, e são muitos os que passam por ele. Mas há um caminho estreito e uma porta estreita que conduz à salvação, e são poucos os que passam. Não é porque Deus escolheu que poucos passassem por essa porta, não. É porque realmente essa porta é estreita e as pessoas querem um caminho fácil. O caminho da salvação, ele não é fácil. O caminho da perseverança na fé não é fácil. O caminho de andar com Cristo não é fácil. Mas é um caminho de uma eternidade de glória. Aleluia. Agora, o caminho da perdição, ele é um caminho fácil, mas você não precisa fazer nada para ir para o inferno, que você já vai para lá sozinho. Para ir para o inferno, você não precisa fazer nada. É só seguir pelo caminho da porta larga. É só seguir pelo caminho largo, que você vai se distrair com esse caminho. E quando você menos perceber, você tropeça e cai no abismo. Agora, o caminho da salvação é um caminho que você precisa estar focado, olhando para Cristo, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Você fazendo isso, olhando permanentemente para Cristo. Você não vai tropeçar para a direita ou para a esquerda, mas você vai chegar ao alvo. O alvo está longe, tá? O caminho é longo, sim. O caminho é estreito, sim. Mas é o caminho que conduz à salvação. Esse é o caminho de Cristo. Portanto, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Só chega a olhar lá fora. E você vai sair um dia. Espero que saia liberto. Aleluia. Espero que saia transformado. Amém. Espero que saia nascido de novo. Vai procurar uma comunidade de fé se você ainda não tem para frequentar. Vai procurar uma igreja. Vai procurar irmãos que vão te apoiar na fé. Espero que todos vocês façam isso. Agora, o dia que você cair lá fora, talvez você vai chegar numa igreja e vai encontrar irmãos que estão vivendo, ouvindo a palavra e não sendo praticantes. Isso é problema dele com Deus. Viva você uma fé de alguém que pratica a palavra de Deus, para que você não se engane. Eu recebo, Senhor. Há quantas pessoas que Jesus disse que chegarão no dia e ele falará assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. E as pessoas dirão: mas Senhor,
Em teu nome curei enfermos, expeli demônios, falei em línguas, fiz tantas coisas. E Jesus dirá assim, não vos conheço. Mas por quê? Porque eram ouvintes da palavra, mas não praticantes da palavra. Aderir a uma religião, e isso eu falo com muita frequência, porque é importante para você. Eu quero que fixe isso na sua mente. Aderir a uma religião evangélica não será capaz de te salvar. Aderir a uma igreja evangélica não será capaz de te salvar. Ser batizado em uma igreja evangélica não será capaz de te salvar. É a sua caminhada com Cristo, de uma vida de ouvinte e praticante da palavra, que vai te levar à salvação. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você sabe o que é a fé de uma pessoa que é apenas ouvinte e não praticante? Quando você apenas ouve, mas você não pratica. Isso é a mesma coisa que eu pegar uma apostila de torneiro mecânico. Eu vou lá na internet, baixo uma apostila de torneiro mecânico, eu nunca botei a mão num torno na vida. Nunca fiz um estágio numa fábrica, nunca peguei do lado ali do torneiro mecânico, vi como é que ele fazia a peça, como que ele ligava a máquina, quais eram os procedimentos de segurança e tal. Eu nunca vi isso. Eu vi uma apostila na internet, li e falei assim, agora eu vou ser torneiro mecânico. Estudei pela internet. Aí, de repente, eu acho que eu estou apto a ir lá para uma fábrica, lá pegar uma máquina gigante lá e falar assim, vou usinar uma peça. É assim que funciona? Eu preciso praticar. Eu preciso chegar lá na fábrica e falar assim, não, eu sou apenas um aprendiz, então eu quero ficar aqui, eu quero ver a pessoa mexer, eu quero ver a pessoa fazer, eu quero olhar como é que faz. Sob supervisão eu vou fazer a primeira, a segunda, a terceira peça, e agora quando eu sentir firme, eu vou agora sim ser um torneiro mecânico. Ele está dizendo aqui, se eu sou apenas ouvinte e não praticante da palavra, eu sou como uma pessoa que olha no espelho. Talvez você não tenha nenhum espelho aqui. Você sabe com exatidão como é o seu rosto. Eu sei que eu sou branco, olho azul, cara meio redondinha, gordinho e tal. Mas eu consigo fixar na minha mente assim com exatidão o meu rosto. Acho que ninguém consegue isso. Você tem noção de como você é. Quando você olha no espelho, você se reconhece, né? Claro, se eu tiver um espelho aqui ou ver uma foto minha, eu falo assim, bem, esse aqui sou eu. Mas assim, eu consigo fazer um autorretrato meu? Acho que poucas pessoas conseguem fazer uma coisa dessa. O que ele está dizendo aqui é que se eu for apenas ouvinte e não praticante da palavra, eu vou ser como essa pessoa que olha no espelho, saio daqui e já não tenho mais a noção perfeita daquilo que eu vi. Se eu não praticar a palavra, isso vai esfriando dentro de mim, isso vai esfriando dentro do meu coração e de certa forma isso vai se apagando. Eu preciso praticar. E é a prática da palavra que vai fazer eu amadurecer, que vai fazer eu viver. Muitas vezes nós somos provados para crescer. Isso faz parte da vida cristã. Pois se a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Olha só, eu posso ser um ouvinte negligente. Eu posso ser um ouvinte que ouço de qualquer maneira. Eu posso ser um ouvinte seletivo. Eu posso ser um ouvinte da palavra que diga, isso aqui não é para mim. Tem gente que às vezes vai para a igreja com esse espírito. Ah, essa palavra aqui poderia ser para o Nilson. Né? Se o Nilson estivesse no culto ouvindo isso aqui que eu falei semana passada aqui, ia servir muito para ele. Tem gente que faz assim, não tem? Olha, se o irmão, sei lá, Bruno tivesse aqui na semana passada no culto, nossa, aquela palavra que eu dei aqui, se o Bruno tivesse, essa palavra para todos nós.
Todos nós temos pecados, todos nós temos falhas, todos nós podemos ser negligentes no uso da palavra. Nós todos somos pessoas que precisamos disso. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, na lei de Cristo, que nos liberta, não para nos pôr debaixo de um jugo, mas de uma vivência. Você tem uma escolha. Ninguém botou uma bola de ferro no seu pé para você estar aqui. Ninguém te amarrou numa coluna para você estar aqui. É uma escolha. Agora, o que você faz dessa escolha? O que você quer com essa escolha para a sua vida? É a liberdade que Cristo te dá hoje. É a liberdade que Cristo nos dá hoje. O que eu faço com a palavra de Deus? O que eu faço? Jesus estava numa cruz e tinha 2 homens do lado dele. Todos os 2 poderiam ter salvos, não podiam ser os 2 salvos? Sim. Os 2 poderiam ter sido salvos. Um estava de um lado, outro do outro. Um escolheu zombar de Jesus. Um escolheu falar que Jesus, se você é mesmo mestre, salva-te a ti mesmo e nos salva. E zombando de Jesus. O outro escolheu crer. O outro escolheu falar para Jesus assim, falar para o outro, olha, nós pecamos, nós merecemos estar nessa cruz, mas esse não teve pecado algum. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para eles o seguinte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. 2 homens do lado de Jesus. Um escolheu a liberdade que Cristo pode dar. Um escolheu a vida eterna. Um escolheu entregar a vida para Jesus. Um escolheu andar nos caminhos de Jesus. E o outro escolheu simplesmente passar dessa vida para outra sozinho, sem ninguém. A escolha que você faz hoje, a escolha que você pode fazer hoje, vai determinar a sua vida. A escolha que você pode fazer hoje vai determinar como você vai viver o dia que o seu tratamento acabar aqui. E mais do que isso, como você vai chegar no fim da linha. Hoje você pode escolher andar nos caminhos de Jesus. Hoje você pode escolher a liberdade que Cristo propõe de andar do lado dele. É a escolha de Jesus ou a escolha de mim mesmo. E ele está dizendo, aquele que faz o contrário disso, atenta na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, nela permanece, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. São palavras fortes. Um que opera, que trabalha, que vive por essa palavra, que se lança aos pés de Jesus, que se entrega aos pés de Jesus e diz, Senhor, eu não quero apenas receber essa palavra, mas eu quero manifestar essa palavra através da minha vida para abençoar outros, para que o seu testemunho possa alcançar outras vidas, para que o teu testemunho possa impactar outras pessoas, para que o seu testemunho possa abraçar outras pessoas ao seu lado e falar assim, vamos comigo servir Jesus. Vamos comigo andar junto com Jesus. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, ou seja, feliz naquilo que fizer. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. A felicidade de saber que você está nos caminhos do Senhor. Há felicidade em saber que aquilo que você está fazendo está com as mãos do Senhor. Há felicidade em saber que aquilo que você vive é para a glória de Deus. O princípio fundamental nosso, da nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente viva de maneira que a gente dê glória a Deus com a nossa vida. Deus gosta que você dê glória a Deus num culto? Quem acha que gosta? Amém. Quem pode dar um glória, então? Glória a Deus. Glória. Amém. Agora, será que Deus quer apenas um glória a Deus no culto ou Ele quer ser glorificado pela sua vida?
Deus quer ser glorificado muito mais do que da boca para fora. É importante dar glórias a Deus com a boca, com os lábios. É importante glorificar a Deus no culto, mas é mais importante glorificar a Deus com a vida. E ele segue. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A palavra religião só aparece na Bíblia 2 vezes. E aqui ela aparece com o sentido de que a minha ligação com Deus, ela tem que ser verdadeira. A minha ligação com Deus, ela não pode ser falsa. A minha ligação com Deus não pode ser da boca para fora. A minha confissão de fé, ela tem que ser verdadeira. A minha entrega a Deus, ela tem que ser frutífera. A religião verdadeira é ouvir mais do que falar. A religião verdadeira é parar, analisar, meditar, como foi dito no salmo que a gente leu. A lei do Senhor, ela é perfeita, e nela eu medito dia e noite. Eu quero nessa noite que você faça um exercício que, quando a gente terminar aqui, depois que a gente orar, que a gente se abraçar, que a gente fizer todas as coisas desse culto, que você vá dormir, que você medite nessa palavra, hoje, amanhã, domingo, medite vários dias da sua vida, medite naquilo que foi falado e pergunte para você mesmo. Será que eu tenho sido um ouvinte negligente da palavra de Deus? Ou será que eu tenho sido um ouvinte praticante da palavra de Deus? Será que essa palavra tem entrado no meu ouvido? E não quero dizer só essa pregação, não. Eu quero dizer as pregações que você tem ouvido, as ministrações da palavra de Deus que você tem ouvido pela minha boca, tem ouvido pela boca do pastor Ló, dos outros irmãos que vêm ministrar aqui, de todas as pessoas que ministram para você, que a palavra é a palavra de Deus. Será que essas palavras têm transformado o seu coração? Ou tem sido apenas informação? Porque informação eu leio no jornal. Informação, eu pego no celular ali e assisto um vídeo. Mas nem sempre uma informação vai fazer de mim uma pessoa nova. Mas quando a palavra de Deus, ela enraiza em nós e ela muda o nosso interior, ela é capaz de quebrar o velho homem e fazer um novo homem para a glória de Deus. Se alguém, a religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele está dizendo a respeito do cuidado com as pessoas carentes, necessitadas, porém, ele conclui dizendo assim: guardar-se incontaminado pelo mundo. O mundo tem vários e vários tipos de contaminação. O mundo tem várias e várias ofertas para você e para mim. O mundo tem muitas coisas que podem nos contaminar. Muitas coisas que podem sujar as nossas vestes. Você está recebendo do Senhor vestes brancas. Mas você vai ter que ter muito cuidado com essas vestes brancas que o Senhor está te dando. Porque o dia que o noivo vier, ele vai procurar uma noiva. E essa noiva vai ter que estar limpa. Essa noiva vai ter que estar de vestes brancas. Essa noiva vai ter que estar de vestes lavadas. E o mundo vai fazer você esbarrar em barro. O mundo vai fazer você esbarrar em coisas que mancham as suas vestes. Mas se as vestes sujarem no meio do caminho, não perca tempo e leve para Jesus lavar antes que seja tarde. Quero te pedir para você ficar de pé. Nós vamos estar orando. Glória a Deus. Chamar o pastor Nilson para estar aqui, o pastor Ló para estar aqui comigo, para a gente estar fazendo um momento de oração. Porque é um momento que você deve fechar os seus olhos e pensar na palavra que foi dita nessa noite. Dá a oportunidade ao pastor Ló para estar orando primeiro, depois o pastor Nilson. Aleluia, Jesus.